Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vindo ao nosso encontro com a palavra, lâmpada para os nossos pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caminhamos com Jesus neste domingo, 22º do tempo comum. Retomamos a leitura sequencial do Evangelho de Marcos. Hoje, capítulo 7, a partir do versículo 1, salta alguns versículos até o versículo 23. Tomemos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e outros mestres da lei se aproximam e perguntam então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Irmãs e irmãos, retomamos, como já disse, a meditação sequencial nos domingos do tempo comum do Evangelho de Marcos. Depois da tensa assembleia e a decisão de alguns, domingo passado, na conclusão do capítulo 6 de João, voltarem atrás e não quererem mais seguir Jesus, ele fez uma abordagem muito dura com os apóstolos: e vós também vos quereis ir embora? Aquela brecha deixada pelos desertores que não seguem mais Jesus, aquela brecha fez chegar em Jerusalém uma espécie de má fama de Jesus. Reuniu multidão, aglomerou gente, realizou prodígios, milagres, ensinos extraordinários, mas já virou baderna. E agora é perigosa essa presença e essa articulação do Nazareno, do Galileu, com esse amontoado de gente que o segue. Os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém, se reuniram em torno de Jesus e começam a fiscalizar, de olho em Jesus. Jesus realiza as proezas do reino, seus gestos, suas palavras e até o seu silêncio diz muito ao mundo, mas também seus gestos, suas palavras e até o seu silêncio
abalam as estruturas do mundo. Imagine que chega a Jerusalém a notícia dos feitos de Jesus que causaram grandes transtornos a Ele mesmo e aos seus que desistiram dele no texto que meditamos domingo passado. Agora começam implicações bem delicadas. Os fariseus e alguns mestres da lei, a gente pode chamar isso de uma espécie de polícia religiosa, fiscais da religião. Vêm lá de Jerusalém para Galiléia para fiscalizar Jesus. Começam a observar e fazer a lista dos comportamentos não tão sadios, não tão saudáveis de Jesus. Apresentam a Jesus um relatório crítico. Eles viam que alguns dos discípulos de Jesus comiam o pão com as mãos impuras. Mãos impuras. E apresenta o texto de Marcos. Eles mesmos, os judeus, os fariseus, todos os judeus, diz Marcos, só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Seguem muitos outros costumes recebidos por tradição, maneira certa de lavar vasilhas, copos. Os fariseus, os mestres da lei, perguntam a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Primeira consideração é que o tema não sai da problemática do pão. Nós ficamos 5 domingos com o Evangelho de João, depois da multiplicação dos pães, só se falava em pão e discípulo querendo cesta básica, pão e peixe de graça. Não queriam mais nada, só a cesta básica. Agora os fariseus e mestres da lei vêm e continuam o debate acerca do pão. E agora piora, porque se a multidão queria pão para matar fome, os fariseus e mestres da lei querem pão para ritos estéticos, para caprichos e mimos das tradições, dos costumes humanos. Você pode observar no texto quantas vezes se refere à questão da tradição dos antigos, dos costumes, da tradição. Uma religião de tradição e de costumes. Está voltando forte, viu? Hoje em dia, também na igreja, crescem os grupos daqueles que se consideram fiscais da religião. Vigiam bispos, vigiam padres, para ver se está fazendo conforme o que eles consideram que é a tradição certa, os costumes certos. Na verdade, o tema da pureza e da impureza religiosa é o tema de todas as religiões. Não há uma religião no mundo que o seu código de pertença não parta dos elementos que compõem critérios para considerar alguém puro ou impuro para fazer parte daquela comunidade de fé. Qualquer tradição religiosa, as mais estranhas a nós, as mais complicadas e complexas, como aquelas que a gente considera a partir também da nossa sensibilidade mais sensatas, se é que podemos pensar isso. O problema é que tendemos a pensar assim. Jesus trata aqueles caprichosos da religião, das tradições e dos costumes como a herança que ele recebe dos profetas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, e dá-lhes um título: hipócritas. Uma nova compreensão da vontade divina, já reivindicada pelos profetas, é agora assumida por Jesus e apresentada por Jesus como critério ético novo. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Tem gente que estuda a história da igreja e pega o século 11, 12, 15, 16, 14, século IX
e gosta da liturgia que foi rezada naquele recorte, naqueles séculos, e diz: essa é a liturgia verdadeira. E aí passa a reproduzir e a criar sites, inclusive a serem financiados em sites e blogs na internet, financiamentos altos, para falar mal da igreja, do Santo Padre o Papa, dos bispos, dos padres nem se fala, do quanto bombardeiam. E Jesus chama esses das religiões, das tradições de homens, chama esses de pessoas que abandonaram o mandamento de Deus. Jesus chama a multidão para perto de si e diz: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. É de dentro do coração humano. É de dentro que saem. E aí Jesus faz uma lista de 13 coisas impuras que habitam-nos, preenchem-nos, atualíssimas. O problema é que dessa lista nós pioramos um pouco porque nós selecionamos só umas 2 ou 3. Mas Jesus elenca 13. Essas 13, elas apresentam realidades de comportamentos e sentimentos nossos que comprometem gravemente a nossa forma de relacionar com o nosso corpo, a nossa forma de relacionar com o corpo do outro, com os bens, com a criação, com a vida. O que sai de dentro de nós, más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Tudo coisa que tem a ver com o corpo meu, com o corpo dos outros, com as coisas, com a vida. A nossa relação com essa realidade, aqui, você, a criação, os bens, isso é que decide o critério nosso, a força interior que move-nos a relacionar conosco mesmos, com os outros, no campo do afeto, da sexualidade, com os bens, seja para o acúmulo, seja para a conquista dos bens, ou seja para aproveitar a vida, é a forma nossa, movida por esse desejo ou sentimento interior, que decide se há pureza ou impureza cristã, espiritual, moral, ética em nosso agir. Essas coisas saem de dentro e tornam pura ou impura o homem. A pessoa. Irmã, irmão, seria muito importante que nós nos ocupássemos longos tempos nesta semana meditando a fragilidade nossa e os grandes desafios. Nesta semana, na quarta-feira, o Santo Padre, o Papa Francisco, fez uma senhora catequese acerca da hipocrisia humana. Não deixe de ler. Faça da leitura, da pregação e do ensino do Santo Padre, o Papa Francisco, nesta semana, acerca da hipocrisia e do quanto ela estraga a vida da igreja. Faça dessa leitura o seu exercício espiritual para que você cresça e se liberte e ajude a igreja a se libertar de toda fachada de mera tradição humana, de costumes humanos, de preceitos humanos que servem muito para bajular umbigo e vaidade de padre, de clericalismo, de gente vaidosa na igreja, narcisista, de gente apegada a poder, a dinheiro, a prestígio, a privilégio. Façamos essa leitura e rezemos para que o Espírito Santo purifique a igreja de todas as máscaras da fachada falsa. Essa da pandemia continua sendo necessária. Essa máscara a gente usa, mas a máscara da falsidade, joguemo-la para o lixo do inferno. Amém. Bom domingo, boa semana para você.